Pessoal, vamos lá então. Nós terminamos o nosso último encontro com o livro da Zilma Ramos, O Trabalho do Professor na Educação Infantil. Nós temos pelo menos 2 livros dela nesse material aí apostilado. E ela fala muito sobre a educação infantil, ela estuda muito sobre a educação infantil e ela tem umas ideias legais que não destoam de muitos outros autores que nós já vimos. Então ela diz que a educação infantil, ela é, assim como outros segmentos, uma disputa de concepções, aquilo que nós já falamos. Então as nossas escolas são permeadas por várias ideias, por várias concepções. Então nós não temos uma escola puramente tradicional, puramente construtivista, essas coisas vão se misturando, né? As várias ideias, as várias concepções. Ela diz que a educação infantil ela passou a ser foco de políticas públicas, mas isso tem uma história relativamente recente. Só que esse processo histórico ele se inicia beneficiando alguns grupos. E nós sabemos que a educação infantil ela privilegiou os que já eram privilegiados no sentido educativo, no sentido pedagógico, porque para os mais carentes era sempre a educação assistencialista. Então a educação infantil ela nasce para suprir uma demanda social, que é toda aquela questão histórica que vocês já conhecem, e ela vai falar isso nesse livro e no outro livro que nós temos. Então essa educação infantil ela nasce e de uma maneira assistencialista e compensatória, tanto que nós sabemos que antes era assistência que era responsável pela educação infantil. Então ela brota, ela surge em cima das desigualdades sociais. Para os mais abastados, uma educação infantil que já visa o educar, e para os menos abastados, uma educação infantil que visa o assistencialismo, que essas crianças tenham onde ficar, quem cuide. Então, e essas conquistas, mesmo essas pobres conquistas de uma educação infantil assistencialista, elas são frutos das lutas sociais. O Estado não se via como responsável por essa demanda. E isso deixava a sociedade, principalmente a mais carente, muito desconfortável, tá? Então, pensando na educação infantil, ela nasce nesse sentido, de oferecer uma assistência. Então, ela tem o compromisso de cuidar dessa criança desvinculada do educar. Com o passar do tempo, essa educação infantil assistencial, ela vai trazendo o compromisso em relação ao desenvolvimento da criança. O professor é responsável por esse desenvolvimento da criança. Quem era responsável por esse desenvolvimento antes? As mães. À medida que as políticas públicas vão mudando, que as mães vão brigando por um local para que os seus filhos fiquem, para elas trabalharem, todos passam a ser responsáveis pelo desenvolvimento dessa criança. A gente divide essa responsabilidade entre família, escola, as políticas públicas e a comunidade. E quanto mais o capitalismo avança, a revolução industrial evolui, mais essas mães vão para o mercado do trabalho e necessitam de lugar para deixar os seus filhos. Então, isso também é resultado de uma grande luta, como tudo que nós encontramos na sociedade nos dias atuais, ele é resultado de uma conquista que os nossos antepassados brigaram muito, lutaram muito para conquistar. Claro que daí há o interesse capitalista de que essas mães tenham realmente onde deixar os seus filhos, e quanto menos problemas eles tiverem, melhor, desde que o seu funcionário esteja ali trabalhando muito. No século XIX ainda não havia creche. A gente tem o dado que historicamente em 1875 foi criado o primeiro jardim de infância no Rio de Janeiro, mas não era um atendimento público, gratuito, ele era realizado a partir de uma entidade privada. Em 1877 foi criado o primeiro jardim de infância em São Paulo, também por entidades privadas. E essas entidades tinham o cunho assistencialista também. Era só uma forma de socorrer, tendo em vista que o Estado não fazia o seu papel.
Em 1896 foi criado em São Paulo os primeiros jardins de infância, aí já público, né? Surge então essa forma de cuidar, de estar com as crianças, mas já públicas. Desculpa, gente. Aí, isso vai trazendo modificações nas estruturas familiares tradicionais e também nas concepções, na forma como se cuida da criança pequena. Com isso, a sociedade toda ela vai evoluindo nesse sentido. As mulheres também passam a criar muitos seus filhos sozinhas, o que não era uma característica muito comum antes disso. Então, no século XX, há uma intensificação da urbanização e as indústrias vão brotando em várias regiões do nosso país. E quanto mais as indústrias surgem, mais as mulheres que passam a ser mão de obra nessas indústrias também, elas vão brigando, lutando, gritando por ter onde deixar as suas crianças. Aí em 1943, quando a gente conquista de fato a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, que a gente acaba perdendo algumas coisas no decorrer do tempo, então a gente regulamenta esse atendimento das crianças, mas veja que isso ainda é direito dos pais trabalhadores e ainda não tinha o olhar para a criança como direito da criança. Na segunda metade do século XX, há um aumento pela procura das creches, pelos parques infantis, porque as pessoas também vão olhando para essas entidades como uma contribuição para o desenvolvimento do seu filho, mas já exigindo o atendimento em período integral. A LDB de 1961, ela inclui as escolas maternais e os jardins de infância no sistema de ensino. Então, olha como é antigo, 1961, mas a gente sabe que isso foi consolidado e realmente cobrado há pouquíssimo tempo, né? Mas o que tem de legal nessa LDB de 1961 é que a educação infantil ela passa a ser formal, uma coisa que antes não existia, formalmente passa a existir formalmente. Na segunda metade dos anos 70, a luta, os movimentos sociais pela redemocratização do país, ela levou à ampliação dos acessos da população mais pobre à escola obrigatória, que foi quando a gente começa a discutir escola precisa ser para todo mundo precisa ter o seu acesso garantido. E nós sabemos que conseguimos essa façanha de ter o acesso garantido, mas a permanência ainda é um problema. Em 1985, nós tivemos as diretas já. E aí outras políticas de educação passam a admitir que as creches não diziam respeito apenas à família, mas também ao Estado e às empresas. Aquilo que a gente diz que os pais têm, normalmente as empresas colocam, que é o salário família, uma parcela ínfima, um valor assim irrisório, mas que é a forma que a empresa, a maioria das empresas utilizam para atender a legislação no sentido de oferecer essa educação para as crianças pequenas, porque legalmente a gente sabe que creches com determinado número de mulheres, principalmente com crianças pequenas, precisaria oferecer a educação infantil dentro da própria empresa. Em 1988, a gente tem a Constituição Federal, né? E isso resulta o aumento das creches, tanto as privadas como as públicas, com um interesse muito grande do atendimento aos filhos dos trabalhadores. Então, veja que a gente ainda não está falando exatamente do direito da criança, mas um direito das famílias. Em 1990, com a lei
8.096, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, aí ele concretiza essas conquistas em relação aos direitos da criança, trazidos pela Constituição Federal. Então, ainda são as mulheres lutando, batalhando por isso, mas aí a gente já olha para isso como um direito da criança. Em 96, a LDB, ela coloca a educação em creches e pré-escolas como a primeira etapa da educação básica. Olha que história recente, então, essa da educação infantil, desde o seu princípio, que não é tão antigo assim como a escola de ensino fundamental, e é uma conquista de 96, isso de olhar como a primeira etapa da educação básica, né? Essas autoras, elas colocam que ainda é necessário muitas outras ações para que de fato as nossas crianças elas tenham, através das políticas públicas, acesso a essas instituições da educação infantil, como uma forma de expandir a sua aprendizagem e um atendimento real para os diferentes grupos sociais e não para os mais privilegiados. A gente olha também para a educação infantil conquistando outros direitos. Então, a gente tem as diretrizes curriculares da educação infantil, a construção de um currículo para a educação infantil. Só que nós sabemos que esse currículo ele também gerou muitas controvérsias, né? A gente precisa realmente de uma coisa extremamente formal assim ou não? A educação infantil a gente precisa de uma coisa que seja mais contínua e não como se tivéssemos gavetinhas que a gente abre e vai colocando as coisas, ou seja, não seria para a educação infantil se fundamentar na experiência do ensino fundamental. E muito mais ao contrário, né? Não ter essa questão das disciplinas escolares tão definidas. Um outro dilema que desafia a educação infantil é a superação daquela prática de professor como o rei da sala de aula, centrada nele as práticas de educação infantil. Teríamos que olhar para essa criança não segundo o nosso ponto de vista, mas considerando de fato as suas necessidades e a sua forma peculiar de ser e de estar no mundo. Precisávamos da concretização de atividades que possibilitassem a aprendizagem em um currículo integrado e não essa coisa estanque, facetada. E isso quem teria que construir seriam as equipes escolares. Para isso, nós precisamos de um processo de formação contínua e que olhe para a qualidade desse currículo que nós vamos construindo para a educação infantil. De vez em quando esse currículo é revisado, mas em cima do que de fato a gente se pauta, né? Nós precisamos pensar também um pouco nos programas de educação infantil, que eles precisam de ser qualidade. É ele que vai indicar se a nossa educação infantil garante um bom desenvolvimento para as nossas crianças, né? E assim, se configura de fato um aspecto positivo na escolarização básica. Porque senão às vezes a gente oferece uma coisa que vez ou outra termina por prejudicar as nossas crianças. Para a gente conseguir planejar as práticas pedagógicas, nós precisamos olhar para princípios e critérios. Então, o que é importante saber sobre isso? Que o oferecimento da educação infantil pelo poder público, ele é obrigatório. O poder público, ele precisa oferecer. Por quê? Porque essa educação infantil, ela visa o desenvolvimento das crianças e ela precisa, segundo essas autoras, seguir sim um currículo. Então, as práticas pedagógicas da educação infantil, elas devem ser baseadas em um currículo e que esse currículo seja previsto antecipadamente, é claro, né? As atividades da educação infantil, no entanto, elas precisam ser lúdicas, né? Através das brincadeiras, das interações, sempre voltadas para o desenvolvimento. E que desenvolvimento? O desenvolvimento integral.
Então, essas práticas, elas precisam trazer com muita clareza os direitos da criança. Para isso, nós precisamos nos situar na questão da concepção de infância. Que concepção de infância aquela escola tem, aquela equipe gestora tem, aqueles professores têm, porque a gente precisa olhar e refazer essa concepção de educação infantil, para que esse trabalho seja de fato, né, mais engajado e que a gente tenha uma educação infantil brasileira de qualidade e que o projeto educativo seja de cada instituição, pautado nos diferentes documentos e que também tragam alguns itens, alguns aspectos. Precisamos, nesses projetos, atender as diretrizes curriculares da educação infantil, então toda instituição precisa se pautar nisso, e os gestores e os professores também. Precisamos de uma coerência e uma articulação desse projeto com as experiências das próprias crianças. Também precisamos pensar nessa relação entre cuidar e educar na prática. Não basta a gente falar, educação infantil cuida e educa. Eu preciso que isso de fato aconteça na prática. E a inclusão das crianças com deficiências. As autoras falam sobre esse aspecto também. Precisamos buscar a autonomia das crianças. Os ensinamentos, então, da educação infantil, eles devem ter esse olhar, promover a autonomia e não cercear, limitar, encurtar as experiências da criança, encurtar a infância da criança. A criança precisa ter atividades que possibilitem a elas tomadas de decisões. E nós temos muito forte aí também a questão da ética. Precisamos ter um posicionamento nas situações de conflitos, pensar a questão da interação, do cuidado, da preservação, do conhecimento da biodiversidade, da sustentabilidade da vida na Terra, né? Sem desperdícios dos recursos naturais. Então, nós colocamos também toda essa questão ambiental, ou seja, as várias ramificações que a educação infantil deve ter, que é uma educação de qualidade. Então, todos os segmentos deveriam olhar para todos esses aspectos. Nós temos que pensar a questão da diversidade e a construção da identidade racial. Então, elas já pontuavam isso quando escreveram esse livro. Integrar as situações de aprendizagem ao conjunto de experiências. Nós aprendemos a partir das experiências, então nós temos que considerar essas experiências. E o currículo da educação infantil, elas falavam já sobre os eixos norteadores, sempre integrado à questão do brincar. Olha como todos os autores vão batendo nessa tecla da brincadeira, como isso é sério. Vocês vão encontrar isso em grande quantidade em todos os livros da educação infantil, praticamente todos, né? Então, o professor, ele precisa ser um pesquisador. Existe uma característica de investigação. Esse professor, ele precisa investigar, né? Essa criança, como essa criança se desenvolve, para ele conseguir de fato propor atividades que favoreçam isso. Então, é responsabilidade do professor criar esses contextos de mediação entre a criança, o seu entorno social e os vários elementos da sua cultura. Para isso, eu preciso pensar nas diferenças em sala de aula, porque nós temos ali universos diferentes, cada criança é um universo diferente. E as autoras, elas também ressaltam a importância de reconhecer as crianças, isso a gente já falou várias vezes, como cidadã. Ela já tem direitos desde o nascimento e dentro desse direito a valorização dos seus interesses. E todos sabemos que o maior interesse da criança e a principal atividade da criança é o brincar. Então, a inclusão, ela deve reger o planejamento de todas as atividades na educação infantil. E a gente não está falando de uma inclusão e já pensando em uma criança que tem uma necessidade muito específica. Nós estamos falando de uma inclusão que dá para a gente colocar até como
global. Eu tenho que incluir, eu tenho ali o preto, eu tenho o magrelinho, eu tenho o baixinho, eu tenho o gordinho, eu tenho o altão. É nesse sentido de olhar para essas diferenças que muitas vezes passam pela escola e ninguém faz um trabalho em relação a isso. E nós precisamos desenvolver estratégias com as demais crianças. Se eu tenho o gordinho que sofre algum tipo de discriminação, eu preciso pensar qual a estratégia que eu utilizo nesse contexto da própria sala de aula. Então, nós precisamos construir ambientes de convivência e aprendizagem. A gente tem que se respaldar muito nessa questão dessa construção do ambiente. Que espaço é esse? Como eu organizo esse espaço? Porque as nossas instituições, elas são lugares com função sociopolítica e pedagógica. Aquilo que nós já falamos no outro encontro, né? A educação, ela nunca é neutra. E nós vamos produzindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade que precisam ser comprometidas com a democracia e a cidadania. O livro, ele também traz importantes conquistas das crianças relacionadas ao desenvolvimento da sua autoestima e socialização. Nós falamos bastante, uma criança com a autoestima baixa não aprende. E então o professor precisa olhar para isso também, isso é natural da educação. Nós precisamos obter esse resultado, isso é uma conquista da educação infantil, olhar para a autoestima e para a socialização, por isso é importante a observação da criança. E o maior estímulo para uma criança é a companhia de outras crianças, por isso que a gente diz a creche, claro, ela é importante para os pais que trabalham, mas não só isso, porque uma criança precisa interagir, precisa conviver com outras crianças. Mas essa convivência não pode se respaldar só naquilo, é filho único, ela tem uma perda, seja cognitiva, seja física, então essa convivência auxilia nisso. É muito maior do que esse olhar, embora tenhamos esse olhar também. Então, por isso, às vezes, ela leva o nome ainda de compensatória, o que nós já sabemos que não é isso, né? Não é só ter esse olhar de compensar as defasagens, tanto sociais quanto amorosas, digamos assim. Então, o projeto pedagógico e o currículo da educação infantil, eles precisam defender a relevância e organização do espaço físico, o número de crianças, o tempo que ficarão envolvidas nas escolas. Nós sabemos que uma criança muito pequena, ela não vai ficar envolvida por muito tempo em uma mesma atividade, ela não vai ficar atenta àquilo. Então, eu preciso de professores que entendam o significado da exploração do espaço e das interações. Se o professor não acredita nisso, já está fadado ao fracasso essa educação com esse olhar. Então, esse ambiente da educação infantil não se faz apenas no aspecto espacial. A sala é ampla, a sala é pequena, tem mobiliário, não tem mobiliário. Então, não, eu vou olhar também para a dimensão das interações. A dimensão física não diz respeito só aos espaços, mas como eu organizo esse espaço. Diz respeito à ventilação, à iluminação, ao cuidado com o mobiliário. E cuidado, a gente não está dizendo respeito àquilo que é novo, mas como é que é feita a conservação, como é que eu ensino a criança a conservar esse mobiliário, esses materiais. Também preciso pensar que uma criança pequena, ela vai engatinhar, ela vai manipular os objetos. Então, eu preciso olhar para isso todo. Às vezes a gente entra em salas assim que você não teria coragem de sentar-se naquele chão e você obriga a criança a sentar naquele chão. Então, é nesse sentido. E existe também a dimensão temporal, que são os tempos
e os momentos diversos dentro de uma organização da rotina dessas crianças. Então, essa criança vai ser atendida em período integral, em período parcial, como que eu vou elaborar a rotina, quanto tempo vai demorar cada uma dessas rotinas, como que eu explico, como que eu pontuo para as crianças essa questão da rotina, o que são as atividades permanentes, o que é uma sequência da atividade, o que são as atividades que aparecem de vez em quando, aquelas que são ocasionais. Eu vou trabalhar por projetos, como é que a escola organiza isso, e depois ainda temos a dimensão funcional. Como que funciona esses espaços, que são as integrações entre os espaços e mesmo a polivalência de um espaço. Será que eu preciso de um espaço exclusivamente para que essa criança durma? Ou eu posso fazer com que esse espaço seja multifuncional? As crianças dormem, depois os colchões são amontoados e eu utilizo esse mesmo espaço para fazer uma outra brincadeira. E aí nós ainda temos que tomar cuidado, porque esses tempos, esses espaços, eles são definidos pelos adultos e a gente não considera às vezes como a criança utiliza aquele espaço, e que a gente pode fazer as adaptações a partir de como a criança faz a utilização desses espaços. E eles, claro, precisam ser seguros, precisam trazer confiança, segurança para os pais que deixam as crianças ali e para os educadores também, né? É importante que o espaço traga essa tranquilidade para a gente. Aí, pessoal, ela aborda pra gente, e é uma coisa assim que a gente poderia ficar muito tempo falando, que são as práticas pedagógicas para as crianças de 0 a 2 anos. Então, ele precisa possibilitar que as crianças evoluam, alcancem conquistas. Quais nessa fase de 0 a 2 anos? Que elas se alimentem sozinhas, que elas passem a controlar as necessidades fisiológicas, que elas se equilibrem, que elas caminhem, que a partir do caminhar elas consigam correr, subir, descer escadas. A gente precisa trabalhar com os medos e com os diferentes estados emocionais das crianças, reconhecer como essas crianças chegam nas instituições. Nós precisamos reconhecer as manifestações de afeto das crianças. Por exemplo, é tão comum as mordidas e a gente se irrita, a gente se incomoda com as mordidas e às vezes a criança acabou mordendo o outro de tão fofo que ela acha, o menor. Como é que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai conseguir trabalhar com a criança para explicar que ela pode manifestar esse afeto de uma outra forma, né? E em quais momentos? Então, eu trago atividades diferentes, mas elas precisam sempre almejar isso, alimentar sozinha, o controle das necessidades, os diferentes estados emocionais. Então, o planejamento das brincadeiras precisa considerar os seguintes eixos: brincar e se movimentar, ter a predominância nos processos de aprendizagem das crianças de 0 a 2 anos. Como? Né? Através de atividades que promovam a imitação. Então, aquelas brincadeiras que a gente faz com o bebê, a gente pega a boneca, a gente nina a boneca, a gente pede para a criança repetir os movimentos que a gente faz. Então, eu estou trabalhando com essa questão da imitação e ele vai se apropriando da dimensão lúdica do próprio corpo, que o bebê já tem isso. E é importante que a gente continue estimulando. E a repetição dessas propostas de atividades. Às vezes eu trago um jogo de imitação, eu não me saio muito bem com isso, as crianças não se interessam e nunca mais eu repito. E a criança precisa dessa repetição para ela incorporar, para ela aprender, para ela gostar. Seria como aprender a apreciar uma música. Explorar os objetos, incentivar a curiosidade,
o encantamento, o questionamento. A gente precisa indagar as crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo, à natureza, estimular que ela observe o tempo, a natureza. É o nosso olhar que vai trazendo isso. A criança já tem, então, uma questão de estimular e propiciar tempos para que ela faça isso, né? Não utilizar só os brinquedos prontos, acabados. Às vezes a gente diz, nossa, mas a minha instituição não tem brinquedos, ninguém compra nada. É legal ter isso? É legal, mas a criança gosta muito do brinquedo que ela produz, que ela traz de casa, que ela utiliza a natureza, brincar com gravetinhos, com folhinhas das árvores, com terra molhada, com a lama, com as flores. E quando que a gente estimula isso? Vamos recolher folhas hoje, vamos recolher gravetinhos. Olha aquela árvore lá, caíram tantas flores delas. Hoje nós vamos colher as flores, vamos ver o que dá pra gente fazer com as flores, com as folhas. Então, nesse sentido, então cada escola precisa trazer isso, né? Elas voltam a frisar, cada escola precisa permitir que as crianças experienciem o novo, estimular a capacidade criativa dessa criança, explorar os diferentes objetos, brincar de faz de conta, explorar os espaços, né? Percursos. Então, normalmente a gente acaba cerceando a criança e ela nunca vai para o lugar que tem, por exemplo, um degrau maior. Tem até uma história do Japão que a pessoa chegou e eles estavam com máquinas, né, mexendo na terra ali da escola, e aí perguntaram o que está fazendo, planando a terra. Ele fala, não, era uma terra muito plana, a gente está construindo alguns obstáculos. Então olha a diferente visão, aqui a gente tira e lá eles colocam para a criança aprender como subir, como descer, brincar, contemplando as brincadeiras cantadas, os jogos tradicionais que foram retirados da escola. E tudo isso pensando sempre em estimular a criatividade. A criança também precisa ir desenvolvendo uma postura crítica. Como que ela faz isso? Ai, todo mundo está caindo ali naquele morrinho que tem. Como é que a gente pode solucionar isso? Ai, o fulano não dá conta de subir ali no escorregador. É reconhecer o limite e como fazer para avançar esses limites. O dançar, o recriar movimentos. E nós falamos um pouco sobre aquela dança que só pensa na coreografia pronta. Não, não é isso. Pensando na sensibilidade da criança e a valorização expressiva, né? A sua própria forma de dançar, os gestos que ela faz, né? Então, dançar pelo próprio prazer, para se expressar, para acompanhar o ritmo de uma maneira solta, livre, imitar pessoas, animais, personagens. Então, nossa criança, ela precisa ter experiências com a linguagem visual. E aí elas estão falando da exploração plástica, de uma forma que deixe marcas nas crianças. Então, é a questão da pintura, do desenho, da modelagem. A modelagem não é só para nossa criança esperar dar o momento do lanche, o momento da saída. A gente pode fazer tintas naturais, utilizando lá o barro, as folhas das árvores, as flores, né? Encaixar caixas, brincar com luz e sombra, observar a própria sombra, perceber como a sua sombra fica diferente no decorrer das horas que você está na escola. Ter a experiência da linguagem musical, escutar e produzir música. A gente precisa lembrar que a nossa própria voz, ela pode ser agradável ou desagradável para a criança, e é uma ferramenta de comunicação fundamental, especial. Trazer as canções clássica para as crianças, as brincadeiras cantadas, e elas vão aprender a interagir com o grupo, né? As regras dessas brincadeiras cantadas. A experiência com a linguagem verbal, que é a questão da leitura
leitura, de contar histórias, de ouvir histórias, apreciar essas histórias, apreciar o momento em que o outro vai ler a história para ela, manusear livros, conversar com a criança. E a gente falando ali dos bebês, as primeiras palavras, apontar as figuras no livro e nomear essas figuras, conversar com essa criança na hora do banho, da troca, da alimentação, conversar em grupo com apoio de objetos e imagens, mostrar para o próprio grupo a imagem, nomear, verificar que som a criança emite para nomear aquele objeto. E depois eu tenho os aspectos do ambiente para criança de 0 a 2 anos. Esse ambiente, ele ajuda na construção da identidade, ele ajuda na valorização do próprio nome. Por quê? Porque as coisas deveriam estar nomeadas, com o nome escrito, com as fotos das crianças, a foto da família, nome, foto em cabide, em mochila, nos objetos, nas produções, a questão do espelho, de olhar, de se identificar, de verificar que no espelho ela enxerga ela, o que está lá atrás, né? Que essa imagem se modifica, que ele pode fazer careta, que ele pode tocar, que esse toque não tenha profundidade. Então a escola e o professor precisa valorizar e muito esse espaço. Elas voltam a falar, é preciso ter cuidado, eu preciso de um ambiente que se caracterize em um educador. A criança precisa se sentir aconchegada naquele ambiente. Então não é qualquer espaço que eu coloco para a criança. E ela precisa conviver com os outros. Não dá só pra gente separar a criança, porque essa criança é muito rápida, porque essa criança agride. Eu tenho que trabalhar de uma forma que ele vá interiorizando como é que ele trata o outro. Eu preciso minimizar os riscos de acidente nesse espaço, claro, que às vezes eu tô sozinha e com várias crianças, mas eu não posso também cercear essa criança, limitar os espaços, ou deixar presa sempre no cadeirote, ou naquele chiqueirinho que a gente fala, naquele cercadinho, porque aí eu limito, e eu limito inclusive essa construção de perceber que ali é perigoso. A organização do tempo e do espaço, que significa como que eu utilizo esse espaço na rotina do dia a dia. Depois elas vão falar um pouco das práticas para as crianças de 3 a 5 anos, as crianças um pouco maior. Então essas crianças, elas já precisam entrar em contato com outras situações de aprendizagem. Precisa ser estimulada a pensar e posicionar-se afetivamente. Já dá pra gente conversar, mas por que aconteceu isso? O que você sentiu? Porque ela desenvolve aí a linguagem, o pensamento. Ela precisa estruturar esse pensamento para depois conseguir exteriorizar esse pensamento na linguagem falada. Então, é preciso realizar trabalhos através de planejamentos, né? Seja em termos de projetos, de plano de aula, e eu preciso sempre garantir a expectativa de aprendizagem através das experiências. Ela não destoa tanto da de 0 a 3, mas é que eu trago já outras propostas. E essas propostas, elas podem ser individuais e coletivas. Lembrando que coletiva não é deixar cada um fazendo o seu trabalho sentado junto. O coletivo é quando exige de fato a participação, que um auxilie o outro. E esse é um exercício muito difícil. Eu preciso desenvolver diferentes estratégias. Então, elas colocam que a questão do projeto pode ser uma grande ajuda nessa questão da interação coletiva. Eu vou construindo experiências que estimulem isso. Eu posso, por exemplo, pensar numa plantação de flores, seja em copinho, seja até o feijãozinho, mas que cada dia um seja responsável por molhar. Então aquilo será uma produção coletiva. E vou trazendo as diferentes práticas sociais para a sala de aula. Então, esse livro ele também traz algumas sugestões de práticas que norteiem nosso trabalho pedagógico.
Ele vai falar, por exemplo, das brincadeiras, dos jogos e estabelecendo o seguinte: eu tenho a brincadeira e a brincadeira ela normalmente é sem regras ou ela tem as regras que se modificam no próprio ato de brincar, e depois eu tenho os jogos, e os jogos eles têm regras que duram. Eu vou jogar amarelinha e as regras da amarelinha são sempre as mesmas. Então eles citam a importância disso, de brincar e do faz de conta, do brincar e dos jogos de faz de conta, né, das brincadeiras de faz de conta, e a diferença entre esses. Elas também trazem Vygotsky falando da questão da linguagem verbal, que há a necessidade do desenvolvimento do pensamento, e para o Vygotsky o pensamento ele é determinado pela própria linguagem. À medida que a linguagem vai se desenvolvendo, a criança vai estruturando melhor o seu pensamento. E a gente tem outros autores que falam de formas um pouco diversas sobre isso. Mas eles colocam a importância das parlendas, das cantigas, das brincadeiras tradicionais, de conversar, de ouvir e contar histórias, ler e escrever. Então não é só a gente que conta história, mas as crianças também. Então é preciso que se estimule isso na criança. Os processos de criação precisam estar presentes desde muito cedo nas crianças. Entre esses trabalhos que elas vão sugerindo pra gente, elas vão repetir a questão da música, das artes plásticas, gráficas, do cinema, da fotografia, da dança, do teatro, da poesia. É importantíssima a leitura da poesia e a declamação de poesias para a criança muito cedo. E também aquilo de acabar com aquela história de dizer que aquilo que as crianças produzem não é arte, é uma expressão criativa e é extremamente relevante. Depois ela vai falar dos conceitos matemáticos, aí ela entra um pouco até na questão do Vygotsky, que ele vai falar que os conceitos algébricos não representam os objetos, e sim as abstrações. A gente sabe que isso vai ocorrer à medida que a criança vai aprendendo, ela consegue chegar nesse patamar de abstrair, que é, por exemplo, contar as crianças presentes e ausentes, contar os objetos ali concretamente. E esse processo matemático na educação infantil, ele também envolve conhecimentos que não são aplicados imediatamente, que não são usados no dia a dia. Você fala com essa criança sobre outras questões, você não fica só na contagem do que está ali concretamente, né? Você consegue falar sobre medida, né? O trajeto de casa é perto, é longe, e é uma coisa que não está acontecendo, que não acontece ali todos os dias na nossa sala de aula. Então ela faz essa citação, fala de novo do mundo natural e do mundo social, do quanto a criança olha, do quanto a criança observa e do quanto a criança sente com o próprio corpo. Então, que nos leva a pensar, né, na questão tátil, o quanto é importante para ela tocar, o quanto é importante para ela refletir sobre aquilo que ela pega, olhando os diferentes tamanhos, os pesos, que já permeiam aí várias áreas do conhecimento. Bom, concluímos esse livro. Depois nós temos outro livro dela, Educação Infantil, Fundamentos e Métodos, que ela repete várias coisas desse livro que a gente acabou de falar, mas vou fazer outro vídeo para isso.